Ok, pessoal, bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de EQR 112 e a gente continua conversando sobre os cálculos, na verdade, os conceitos básicos sobre os cálculos de processo. A gente está visitando, na verdade, as grandes áreas das operações unitárias. Então, lembrando, tá? Processos unitários, processos de transformação, então são equipamentos associados às reações químicas, reações bioquímicas, processos de transformação. E agora a gente está conversando sobre... Opa, eu avancei mais do que eu deveria, tá? A aula começa aqui mesmo. Foi onde a gente parou na aula passada. Então a gente está conversando sobre as operações unitárias e ela é dividida em algumas grandes áreas. A gente já conversou sobre processos envolvendo mecânica dos fluidos, conversamos na aula passada, no finalzinho da aula passada, sobre os processos envolvendo transferência de calor, discutimos bastante, né, algumas aplicações, e faltou o último tópico de transferência de calor, que é o projeto industrial dos trocadores de calor. Então, dentro da disciplina de transferência de calor, que é a 368, vocês vão ver também o funcionamento de trocadores de calor. Esse daqui é um desenho de um trocador de calor em um determinado formato, é o chamado trocador casco-tubo. Então, por que significa esse casco-tubo, né? Você tem a região de fora, tá vendo? E por dentro, você tem vários tubos. E esses tubos atravessam o equipamento inteiro. Tá? Então, o que você faz para ter a troca de energia? Muito parecido com o conceito que eu mostrei na aula passada daquele evaporador. Por dentro dos tubos, você passa ou fluido quente ou fluido frio, e pelo casco, pela região externa a esses tubinhos, você passa o fluido frio ou o fluido quente. Tá? Ou seja, repare que eu inverti a ordem, né? E você tem a possibilidade de realizar a troca de energia, no caso aqui de calor, entre o fluido frio e o fluido quente, seja ele dentro dos tubinhos ou seja ele pela região dos cascos, do casco. E isso daqui é um projeto. Qual é o tamanho desse cara aqui? Qual é o diâmetro do tubinho? Qual é a vazão necessária para a especificação do meu problema? Tudo isso vocês aprendem nos projetos de trocador de calor, lá na disciplina de transferência de calor. Essa daqui é a minha praia, é a simulação fluidodinâmica do processo. Tá? Então, toda o comportamento do escoamento, aqui foi realizada uma simulação, tá? Onde o que vocês estão vendo aqui, essas linhas, a gente chama de linhas de corrente. E as linhas de corrente é o comportamento médio do escoamento. Por onde ele vai seguir? Então você consegue ver aqui, né, o comportamento dele dentro do equipamento. Eu acredito que deve ser aqui. Deve ser isso, tá? A cor dele deve ser a temperatura local, tá? Como não tem uma legenda aqui, eu não sei. Eu não sei responder exatamente qual é. Mas essa daqui que é a ideia. Fechando as operações unitárias envolvendo transferência de calor. Algum problema? Tranquilo? Todo mundo? Tá bom. Então, avançando um pouco mais, a gente tem também uma área que envolve mecânica dos fluidos, mas associada à agitação e mistura. Como você vai fazer esse tipo de processo? Como você vai fazer esse tipo de procedimento? E repara como tanto o formato das pás e a intensidade do agitador são super importantes para esse procedimento. Tá? Além disso, existe, e eu já vou falar com mais detalhes, o posicionamento da chicana. O que é chicana? Segura a onda, vou te mostrar. Mas repare então que esses dois pontos são super importantes no processo de agitação e mistura. Como é que funciona isso? E por que isso está tão associado à mecânica dos fluidos? A gente está falando aqui do comportamento do escoamento no processo. Então, repara que para esse
esse processo de agitação, eu coloquei um determinado formato de pá, tá? E esse cara daqui está girando. E no processo no qual ele gira, o que vai acabar acontecendo? Tá? O fluido ele vai passar a ter um determinado tipo de comportamento. Tá? Então, repara que, de um modo geral, essa daqui é uma agitação que vai ter um comportamento, ele vai pegar o fluido que está na região central do equipamento, essas pás têm essa característica, vão jogar o fluido para baixo, batendo no fundo do equipamento, o que vai acontecer? Ele não tem muito para onde fugir, né? A única opção que esse fluido tem é subir. Então, ele vai pegar, vai subir no equipamento, chegou aqui na parte de cima, tá? Olha, ele não vai flutuar fora do equipamento, fora do líquido, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter a tendência agora a descer. Mas não só pela característica da gravidade, mas também porque a agitação pede isso. Afinal de contas, ele está tirando fluido da região central do equipamento, e uma vez que você tirou fluido dessa região, você precisa ocupar o espaço com matéria. Então, que matéria é essa? É essa porção de fluido que está aqui em cima. Existe toda uma teoria, uma análise da inclinação dessa pá que está aqui, o formato da pá, tudo isso daí influencia muito o resultado final do que você está querendo colocar aqui. Tá? Vou dar uns exemplos já já. Então, nesse processo que eu mostrei para vocês, o comportamento. Nessa posição, numa visão lateral do equipamento, é de cima para baixo. Tá? Então, tem esse padrão de recirculação dentro do equipamento. Professor, mas e aquilo que tu falou sobre chicanas? O que significa chicana? Bem, a chicana é utilizada para promover também um outro tipo de comportamento nessa agitação. O que é essa chicana? Está vendo que tem aqui no desenho essas pás laterais? O que elas fazem? Tá? Elas promovem um outro tipo de comportamento. Se eu pego e olho agora esse mesmo tanque, só que por cima, o que vai acontecer? Aqui estão as chicanas, olha. Opa, deixa eu botar aqui. Uma chicana, duas chicanas, três, quatro chicanas. Tá? E se eu olho por cima, todo fluido que tende a subir, repara que como eu estou olhando por cima, eu não consigo ver bem o comportamento do que sobe e do que desce, né? Afinal de contas, eu estou olhando por cima. Mas repara que a chicana, ela restringe a movimentação do fluido nessa região aqui. Lógico, nessas duas chicanas, né? Se eu olhasse para essa e essa, eu ia estar olhando para mais uma região que restringe o tipo de escoamento. Tá? Mas se eu estou olhando para esses dois carinhas aqui, nessa movimentação aqui de tentar subir e descer o fluido, ele ainda promove um outro tipo de comportamento que mistura mais ainda o fluido. Ele consegue fazer esse tipo de comportamento, olha. Então ele ainda tem um outro tipo de recirculação local. Tá? Caraca, mexe pra caramba o fluido, mexe muito mais do que eu estava esperando. Tá? Então repara que aqui eu ainda tenho um outro tipo de recirculação. Tá? Eu quero olhar agora, só para tentar analisar o comportamento de chicanas, tá bom? O que pode acontecer também? Repara que no primeiro tanque, o posicionamento da agitação está centralizado. Se eu mudo o posicionamento, eu tiro do centro o elemento agitador, então eu desloquei, olha, para cá. Repara como muda também o formato da recirculação. Mudou tudo. Tá? Em algumas aplicações, isso é muito interessante. Mudar o formato, né, do escoamento, como o fluido é agitado. Lembrando, por que eu quero agitar o fluido? Tá?
Se eu tenho uma reação química acontecendo dentro desse processo, eu quero colocar em contato a espécie química 1, que vai reagir com a espécie química 2. E a forma com a qual eu consigo colocar esses caras em contato, bem ou mal, está atrelada à misturação. Certo? Todo mundo consegue visualizar isso? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa que eu gostaria de destacar nesse equipamento que está aqui. Nesse caso, eu não tenho chicanas. Tá? Se não tem chicana, o que efetivamente pode? Tá? Eu não estou afirmando porque eu não fiz o estudo. Mas o que pode acontecer? Vou desenhar aqui embaixo. Ou em algum lugar. Tá? Vou desenhar. Então, vou colocar aqui a visão por cima. Tá? E aqui está, deixa eu botar também, só que agora vermelhinho, o elemento agitador. Tá? Então, aqui é o carinha que está agitando. Tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Provavelmente, o fluido, ele vai tentar... eu estou tentando imaginar que ele está subindo, tá? Então, imagina que ele está subindo aqui, por aqui ele está tentando subir. É abstrato, tá? A gente está no mundo da imaginação. Tá? Ele está tentando subir por aqui. Repara que ele vai ter um caminho muito maior para percorrer para tentar subir e depois descer. Talvez esse caminho maior seja mais interessante quando você tem, sei lá, uma reação que precise ter um comportamento mais livre, ter uma espécie química que precise percorrer mais caminhos dentro do equipamento. Na verdade, não sei exatamente. Na área de alimentos, eu vejo aplicações muito claras. Tá? Na área de bioprocessos também. Esse tipo de comportamento pode ser mais interessante para quando você tem... dá para ver também na área de aplicada para química pura e para engenharia química também, mas eu vou puxar alimentos, vou puxar bio. Uma característica que tem na área de alimentos são fluidos que têm um comportamento muito viscoso. Quer ver? Vou puxar aqui. Doce de leite. Sorvete. Na verdade, eu já pensei nesses aí, já foi suficiente. Goiabada, que seja. Você tem um comportamento de um material muito mais viscoso. E muitas vezes você quer que o material tenha um caminho muito grande dentro do teu equipamento, tá? Que ele percorra mais dentro do equipamento. Isso traz um determinado tipo de característica final no próprio grau de mistura. Então, isso daí traz, né, enfim, traz um comportamento diferente no final. Só um momento. Tá. Esse daqui é um outro tipo, né, de configuração das pás, tá? E isso daí também traz um comportamento diferente. Esse caso aqui, vocês já podem perceber que o agitador é completamente diferente, tá? Ele tem uma característica diferente, tá? E ele traz também um comportamento que, olha, talvez seja bem parecido, mais ou menos. Depende muito da característica, do tipo de fluido, do diâmetro do equipamento, e isso vocês vão estudar lá na disciplina de mecânica dos fluidos. Tá? Se não, vocês têm disciplinas eletivas aplicadas a isso. Pelo que eu lembro, eu acredito que está na ementa de mecânica dos fluidos 2, tá? Ministrada pela pessoa que vos fala. Já tem muito tempo que eu não ministro essa disciplina. Se eventualmente depois vocês quiserem, junta uma galerinha aí, tá? E me avisa, tá? Para formar uma turma, tá? Porque normalmente quando eu ofereço das últimas vezes, eram 3 pessoas, 4 pessoas, então porque o assunto é mais denso, né? E o pessoal não se interessa tanto. Dúvidas sobre agitação e mistura?
Só, você podia explicar de novo o tipo de mistura da viscosidade que o senhor estava explicando sobre produtos bem A viscosos? viscosidade? É. Sim. O que pode acontecer? Tem fluidos que têm uma característica em que eles são muito difíceis de misturar. Eles são bem mais complicados de misturar. Na área de alimentos, isso acontece direto. Tá? Qualquer pasta, qualquer massa tem uma... Eu vou usar o termo técnico, tá? Uma reologia bem complexa, tá? Uma característica para conseguir escoar difícil, tá? Então, como você consegue mexer nisso? Tá? Você precisa estudar o comportamento da pá, da inclinação até mesmo do agitador. Então, em muitos casos, o agitador ele não fica assim, tá? 90 graus. Ele pode ficar inclinado. Por quê? Porque as próprias paredes do misturador podem afetar o comportamento dele. Então, a otimização no sistema de mistura é muito importante. É muito importante. Em algumas situações, talvez seja tão difícil fazer a mistura que você precise descentralizar o agitador, a haste do agitador. Então, tem alguns casos, tá? De cabeça? Lembro? Não lembro. Tá? Na área de bioprocessos, isso acontece. Na verdade, na área de bio, até onde eu sei, é muito interessante você tentar centralizar o agitador. Mas o agitador, dependendo da velocidade de agitação, ele pode causar, e aí também um outro termo técnico, ele bate nas células, tá? E conforme ele vai batendo nas células, vai quebrando as células. E isso, cara, tu vai perder célula, pô. Isso não é interessante. Então, você tem um grau até onde eu quero agitar o sistema, sem quebrar tantas células assim. É um mal que existe, mas que, pô, você precisa agitar, você precisa homogeneizar o teu sistema. Sacou? Saquei. Então, Beleza. um exemplo seria desse agitador que não está localizado no centro do reator, por exemplo, ali na imagem. Uhum. Ah, tá. Esse seria um dos casos aqui, né? Esse daqui seria a visão por cima, né? Uhum. Tá? Entendi, obrigado. Quer ver? Tem alguns fluidos, tá? Puxando aí. Tem alguns fluidos. Cara, aí tá difícil de falar porque vocês ainda não viram, tá? Os conceitos básicos da reologia. Tem alguns fluidos que. Deixa eu tentar puxar aqui. Na hora que você causa uma força neles, eles escoam mais fácil. Tá? E tem outros fluidos que na hora que você. Tipo, pega. Eu estou tentando lembrar de cabeça. Tem muito tempo mesmo que eu não ofereço essa disciplina, porque eu não lembro de cabeça. Quer ver? Pasta de dente. Pasta de dente. O que acontece com a pasta de dente? Tá? Na hora que você pega, pasta de dente é um fluido, né? É um fluido. No fundo, é um sólido, compacto lá. Pô, mó sólidozão? Não é. Senão você não ia conseguir escovar o dente. Aí faz o seguinte: na hora que você pega e consegue colocar a pasta de dente na escova, tá? É um fluido que tem uma dificuldade tão grande de escoamento que ele consegue manter o formato enfim, da pasta de dente na hora que você colocou em cima da escova. Agora vamos aplicar uma força nele. Vamos aplicar uma força. Escova. Na hora que você pega e escova, tá? Não precisa nem fazer tanta força assim. Vocês sabem disso. Tá? Espero que tenham visto isso hoje de manhã, né? E ontem à noite também, todos os dias.
Mas na hora que você começa a fazer a escovação, cara, aquele bagulho se espalha na tua boca. Ou seja, vamos pegar agora no contexto de agitação. A pasta de dente, na hora que você aplica uma força de agitação, ela consegue escoar. Quando ela está longe do local aplicado, né, da força aplicada, né, ela tem uma dificuldade maior de escoar. E existem fluidos que são o inverso. Então, é um mundo, gente, é um mundo. Tá? Tem vários tipos de fluido. E cada um deles tem uma característica que afeta o padrão de agitação. Então, você precisa analisar qual é a melhor forma. Tá? Lógico, vários deles já foram estudados e você já tem recomendações para eles. Mas, enfim, peguei um exemplo aqui. Tá? Vocês podem até... quer ver? Mingau, tá? Sopa. Eu estou tentando lembrar. Amoeba. Tá? Acho que vocês devem ter visto isso. Ah, sim, claro, Milena. Puxa vida, o amido de milho. Nossa, por que não veio isso na cabeça, Luiz Fernando? O amido de milho é um deles, né? Você faz uma mistura com água, né? E na hora que você aplica uma força, ele tem, né, um comportamento de endurecer muito. E isso caracteriza a própria reologia deles, né? E o outro que eu estava falando, a amoeba, né? Brinquedo de criança. Tá? Tem esse comportamento elástico, mas é fluido. Tá? Então, esses dois são chamados fluidos viscoelásticos. Tudo isso daí, vocês vão ver um glimpse, tá? Vão dar uma olhadela na disciplina de mecânica dos fluidos. Com mais detalhes, isso eu posso dizer com toda certeza. A reologia dos fluidos, isso sim é um assunto para a mecânica dos fluidos 2, onde vocês vêm com muito mais detalhe, toda a parte reológica dos fluidos, como é que faz, como é que não faz e tal. Beleza, já falamos demais sobre a questão de agitação. Vamos dar um passo para frente. Então, vamos falar um pouco sobre os processos de separação. E existe uma disciplina na grade, a EQE 473, que é chamada, vamos dar uma olhada, 7º período, Operações Unitárias 1. Essa disciplina tem como grande diferencial o estudo de separações físicas. O que significa separações físicas? São separações que utilizam da mecânica clássica. Tá? Já já vocês vão entender. Acho que vocês já devem ter feito aquele exemplo do canhão que dispara uma bala do canhão e vocês têm que ver quanto tempo leva para a bala do canhão cair no chão de volta. Já viram esse exemplo? Pois bem, eu vou pegar agora esse exemplo, tá, de mecânica clássica, tá, física, né, mecânica, que vocês veem no ensino médio, e vou aplicar para um caso industrial. Imagina agora que vocês têm uma mistura de uma lama. Tá? Não vou pegar uma lama, não, porque lama é muito, tem muito particulado. Uma mistura que tem particulados. Tá? Esses particulados podem ser uma poeira, pode ser um pó, pode ser areia, pode ser minério de ferro, pode ser whatever, pode ser qualquer coisa. E eu vou olhar um equipamento chamado câmara de poeira. É esse cara que está aqui. E olha só, segue o mesmo princípio do caso da bala de canhão. O que vai acontecer no momento que, na entrada do equipamento, você injeta, tá, um fluido, tá, que tem particulados de diferentes tamanhos, tá, ou de diferentes densidades, diferentes características. O que vai acabar acontecendo? Tá? Eu vou pegar aqui e vou olhar diâmetro, tá? Ou seja, tamanho de partícula. O que vai acontecer com a trajetória dessas partículas? Poxa, aquelas partículas que são maiores, aquelas que são mais pesadas, elas vão cair primeiro. Então, o que eu vou fazer dentro do equipamento? Eu vou separar regiões.
E aqui vocês estão percebendo 3 regiões, poderia colocar mais regiões, tá? Mas eu vou projetar, de acordo com o tamanho dessas partículas, onde as partículas de maior tamanho vão cair. As de tamanho intermediário vão cair. E aquelas partículas de tamanho reduzido vão cair. Depois que elas vão caindo, eu vou tirando os particulados. O que vai acabar acontecendo, né? Nesse processo, note que eu estou utilizando a gravidade para isso. Eu vou conseguir separar particulados de diferentes tamanhos, diferentes características, e o fluido que vai sair aqui, repara que eu estou entrando com um fluido, ele vai continuar escoando, os particulados eles caem, e o fluido que está saindo aqui, praticamente livre de particulados. Então, no fundo, a câmara de poeira aqui é um processo de separação física. A gente conseguiu tirar os particulados sem grandes mistérios. Todo mundo conseguiu visualizar a ideia geral da câmara de poeira? Nesse caso, não, Ana. Nesse caso, pensa mesmo, ar e areia. Tá? Se eles interagem, tá, quimicamente, aí poderia até entrar uma questão das espécies químicas. Mas aqui eu estou pensando puramente em processo de separação. Só separação. Tá bom? Então, eu nem estou pensando em espécies químicas. Eu estou pensando... Quer ver uma outra coisa que pode acontecer? Mas aí eu já vou querer jogar para um outro exemplo de equipamento, tá? O que acontece no fundo do mar? Tá? Eu quero extrair óleo. Quando eu vou extrair óleo, como é que você faz normalmente? Quer dizer, você não, né? A empresa, né? Você pega, fura o leito do mar, tá? Ou seja, areia, rocha, tudo aquilo que tem lá. Você fura. Tá? E aí você bombeia, tenta bombear o óleo para fora daquela rocha e conseguir puxar isso para a plataforma de petróleo. Vou desenhar aqui. Então, aqui no fundo do mar, tá? Para vocês terem uma ideia que isso daqui é um fluido do mar, eu vou desenhar um peixe fidedigno, tenho certeza que vocês viram que isso é um peixe. E aqui em cima está a plataforma de petróleo. Tá? Então, o que ele faz? Ele desce, tá? Um duto, tá? Esse duto fica aqui colado no que a gente vai chamar de poço de petróleo. O que o poço faz? Quer dizer, o poço tem, né? Ele perfurou o leito, tá? E aqui dentro desse poço tem bombas, tá? Bombas que vão tentar puxar qualquer coisa que tenha lá embaixo. Então, o que ele vai acabar fazendo? Na hora que ele está puxando, então ele está tentando puxar. Ele vai puxar o óleo que está aqui. E aí, ele vai conseguir trazer aqui para cima o óleo. Beleza. Vai vir só óleo? Não. Vai vir tudo. Vai vir tudo. Vai vir óleo, água. Afinal de contas, isso tudo aqui é fundo do mar, né? Então vai vir água também. Se aqui embaixo tiver gás natural, vai vir gás natural também. Areia. Muita areia. Muita areia. Poço do nosso pré-sal brasileiro vem muita areia. Muita areia. Pô, e aí, como é que eu consigo, então, separar a areia do óleo? É uma separação física. É uma separação física. Pô, a areia, pô, ela não se dissolve, tá, no óleo. Ela fica lá, tranquila. Então, a gente tem várias metodologias. E eu vou mostrar, além da câmara de poeira aqui, eu vou mostrar o ciclone, que é muito aplicado. Tá? Existem ciclones em vários e vários processos na indústria. E é esse carinha que está aqui. Tá? E olha só a mágica Harry Potter que tem na brincadeira. Tá? Vamos ver se vocês vão ficar, pô, não, aí.
Harry Potter mesmo. Tem feitiçaria nesse negócio. O que vai acontecer? Eu vou dar um parênteses no exemplo, tá? Eu vou utilizar agora qualquer mistura que tenha um particulado. Eu vou pegar e eu vou injetar essa mistura aqui, nesse equipamento. O que esse equipamento aqui vai fazer? O nome já está dizendo tudo, ciclone. Tá? Então, ele entra e a característica do equipamento faz com que o fluido rode, gire dentro dele. Então, olha só, ele vai tender a girar. Tá? E aí o que vai acontecer? Tá? No momento que você gira o fluido, e agora eu vou fazer o parênteses dentro do parênteses, tá? Vocês já viram, pelo menos, ou brincaram de marimba? Sabe o que é isso? Você pega uma pedrinha, pega uma corda, tá? E aí você pega e gira a pedrinha. Todo mundo já viu isso? Todo mundo sabe o que é isso, né? Então, você está girando, tá, a marimba. No fundo, a pedrinha que está presa na corda, ela só não é zunida, mandada para o espaço. Por quê? Porque ela está presa na corda. Tá? O que aconteceria se aquela corda se rompesse? Pô, aquela pedrinha, eu vou chamar de outro jeito, aquele particulado ia tender a ser zunido. Tá? A mesma coisa acontece dentro do ciclone. O carinha aqui começa a girar, o que vai acontecer com o particulado na hora? Note que aqui não tem cordinha prendendo ninguém, hein? O que vai acontecer com aquele particulado mais pesado? Ele vai tender a ser zunido para onde? Isso foi uma pergunta. Começando com parede, terminando com do equipamento. Ele vai ser zunido para onde? Parede do equipamento. Na hora que ele bater na parede do equipamento, gravidade, né? Lembrando que a gravidade está aqui. O que vai acontecer? O particulado vai acabar caindo e vai sair aqui por baixo, descendo pela parede do equipamento. Então, o que a gente acabou de perceber? Consegui separar o sólido mais pesado de cara com esse escoamento ciclônico. Mas agora vem a magia negra, Harry Potter. Tá? Certamente foi aquele no qual a gente não pode nomear, fez essa magia. Tá? Por um padrão de escoamento. Tá? Vocês conseguem visualizar hoje esse escoamento principal aqui que joga o particulado principal, o mais pesado, para a parede do equipamento. Mas surge, devido às características do escoamento, um outro padrão ciclônico dentro dele. Magia negra, eu sei. Mas surge um padrão ciclônico. E o mais legal de tudo é o seguinte, esse padrão aqui é um padrão que joga o material para baixo. E esse padrão de escoamento que criou aqui dentro joga o material para cima. Caraca! O que vai acontecer? O particulado mais pesado acaba saindo aqui por baixo. Agora vamos pegar o particulado fininho, aquele bem levinho. Pô, acaba que ele não é jogado para a parede. Ele vai sendo levado pelo escoamento. Mas ele vai ser levado por que escoamento? Vai acabar sendo levado por esse escoamento aqui. Então, por cima do equipamento ciclônico, sai o fluido com o sólido leve, o sólido de tamanho reduzido. Agora eu pergunto para vocês, feitiçaria? Magia negra? Ou tecnologia? É tecnologia isso. Professor, Tecnologia. Diga. qual é o tamanho médio desse equipamento, tipo, do ciclone? Aí eu vou te responder com o clássico. O clássico. Depende. Depende. Depende do que você quer. Tá?
Dentro do nosso laboratório, tá? Vocês vão ver muitas patinhas agora, tá? Um cachorro limpo que corre para todos os lados. Dentro do nosso equipamento, do nosso laboratório, nós fizemos um ciclone, sei lá, do tamanho dessa caneta. Vocês conseguem ver? Do tamanho dessa caneta. Que tem o seguinte objetivo. Isso daí foi patenteado, tá? Junto da Petrobras. Separação de células animais. O particulado eram células animais. Então era um ciclone bem pequenininho. Tá? Mas tem ciclones do tamanho de casas. Se você tiver equipamentos muito grandes, com uma vazão muito grande, uma necessidade muito grande de processo, então o tamanho vai depender da aplicação. Mas que fique ciente, pode ser tão pequenininho quanto ou tão grande quanto a necessidade do problema. E respondendo ao que a Ana colocou no chat, temos que calcular a força com que o particulado atinge a parede. Essa é uma das coisas que você tem que calcular. Pode calcular? Sim, mas o mais importante não é a força com a qual o particulado atinge a parede, mas a força necessária para que um particulado de um determinado tamanho seja levado à parede. Porque na hora que eu decido, esse escoamento aqui tem que ter uma força tal que... e aí eu vou decidir que força é essa, para eu também determinar qual é o diâmetro que vai ser levado à parede. Então, tem várias características aqui que são colocadas para esse tipo de equipamento no projeto desse cara. E, assim, no nosso laboratório lá de pesquisa, esse daqui é um dos carros-chefes. Né? Tem um professor lá que anos e anos de pesquisa, ele adora, tá? Esse tipo de equipamento. Tanto que é um dos professores de operações unitárias 1, né? na nossa grade. Ok. Dúvidas sobre ciclone, mais alguma coisa? Tranquilo? Vou mostrar mais um equipamento, está aqui em cima. Esse daqui é o sedimentador. Qual a ideia geral do sedimentador? Você tem uma lama, tá? Isso daqui, quando vocês forem ao fundão, se vocês forem pela linha vermelha, vindo do centro, pela linha vermelha, um pouco antes de chegar no fundão, na ilha do fundão, olha para a sua direita. Vocês vão ver que existe tanques muito grandes, muito parecidos com esses aqui da foto. E eles servem para quê? Despoluição da baía. Então, eles pegam material que vem da baía, tá? E vem com muito particulado, muito sedimento, muita lama. E o que esse tanque aqui faz? Usa gravidade também. Só que ao invés de ter um escoamento, ele usa o tempo. Então, são tanques que simplesmente você espera, tá? O particulado descer, ele sedimentar no fundo do tanque, e aí esse elemento que está aqui, tá? No fundo do tanque, tem como se fosse uma laminazinha, e ele vai girando muito lentamente para não revirar o fundo, tá? Então ele vai meio que varrendo o fundo. No fundo é isso. Ele vai varrendo e retirando toda aquela lama que depositou no fundo. Então, essa que é a ideia do equipamento de sedimentação. Mas aí o que a gente tem que projetar? Tamanho, o quanto você vai colocar de material lá dentro, o tempo que leva para sedimentar esse bagulho. Então, isso daqui é um dos exemplos que tem. Eu acho que eu tenho outros exemplos aqui. Sim, de separação física. Esse daqui, eu não falei para vocês que o que vem lá do fundo do mar, tá? Acho que eu estou abrindo um parênteses que eu deixei fechado e não abri mais. No fundo do mar, quando eu tiro o óleo, vem o quê? Vem sólido, né? Areia, vem gás, vem água, vem óleo e, no primeiro momento, o que a gente pode fazer? Utiliza um ciclone, tira toda a areia. Tirei a areia. Beleza. O que sobra? Gás, sobra
gás, sobra água e sobra o óleo. E esse daqui é um equipamento chamado separador gravitacional, muito parecido com o sedimentador. Só que o que vai acontecer nessa situação? Isso daqui usualmente tem em plataformas de petróleo. É um dos primeiros estágios de separação. Tá? Então aqui dentro entra o óleo, a água e o gás. E esses caras vão cair aqui. Tá? O gás, bem, gás é gás, ele vai ficar na parte de cima. Todo mundo concorda com isso? Então, o que vai acontecer? O gás vai ficar nessa região aqui. Tá? E, portanto, naturalmente ele se separou. Eu vou pegar e vou conseguir tirar, se eu coloco aqui um duto por cima, eu consigo retirar o gás por aqui. Beleza. Só que o líquido, água e óleo vão cair aqui, nessa região. Só que eu sei que os dois são immiscíveis, eles não se misturam. E, portanto, o óleo ele é menos denso, ele vai ficar na parte de cima e a água na parte de baixo. Isso daí eu acredito que todo mundo tenha visto no ensino médio e já devem ter visto a situação onde você tem uma panela d'água e coloca óleo, sei lá, por algum motivo, o óleo boia. E é isso que vai acontecer. Então, você tem uma camada superior com óleo, tá? Uma camada inferior com a água, eu coloco um duto aqui, começo a retirar a água. E todo o óleo que for vertendo, note que eu tenho um anteparo aqui, hein, dessa região para cá. Tá? Ou seja, quando transbordar isso daqui, essa região toda, afinal de contas, continua injetando óleo aqui. Isso daí continua acontecendo. O óleo vai cair, tá? E aí eu vou conseguir retirar esse carinho. Todo mundo conseguiu visualizar a logística do separador gravitacional? Ou tem dúvidas? Beleza? Tá bom. Repara que aqui é uma visão bem simplista, tá? E por último, esse cara daqui é um filtro. Tá? Sim, é um filtro. O que acaba acontecendo? Eu quero retirar impurezas desse cara. E eu coloco um material filtrante. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu entro aqui com, sei lá, água do rio. Tá? Essa daí é uma das primeiras etapas de tratamento de águas. Água do rio. Água do rio vem com uns bagulho meio sujo, né? Folha, vem sedimentos, vem bem sujinho, bem sujinho. Tá? E o que isso daqui faz? Tá? Na verdade, eu nem sei se esse cara daqui provavelmente está invertido. Ele deve entrar por aqui e vir por... Ah, não, é por cima mesmo que está entrando. O que esse cara daqui acaba fazendo, né? Conforme as impurezas vão passando por esses elementos filtrantes aqui, que elementos filtrantes são esses? Areia fina, areia mais grossa, areia super grossa, pedregulhos. E qual é a ideia? Nos pedregulhos, você vai conseguindo reter o material mais pesado, então, o material maior. E nos finos, você vai retendo o material mais fininho, tá? Aqueles que são bem pequenininhos mesmo. E com isso, você tem uma das primeiras etapas no processo de filtração. Tá? Esse cara daqui, eu acho que está... Quer dizer, eu acho não, tenho certeza que ele está invertido. O mais grosso tinha que ser antes. Eu não sei se esse cara daqui é o aplicado diretamente para tratamento de águas. Tá? Ele deve ser um outro tipo de aplicação, uma outra característica, mas no fundo, e isso eu tenho certeza absoluta, esse maluco daqui certamente é o elemento filtrante de algum processo. E isso tudo, todos esses equipamentos, deixa eu ver se tem mais alguns. Tá, agora são as físico-químicas. Todos esses equipamentos aqui, eles são vistos, projetados, dimensionados na disciplina EQE 473, Operações Unitárias 1. Tá? E essa daqui é a principal mensagem que eu deixo para vocês
nesse ponto. Dúvidas sobre processos de separação física? Pode falar. Professor, qual a Diga, Ana. diferença desse filtro para o que a gente tem em casa, além do tamanho? O tipo de elemento filtrante. Tá? O que a gente tem em casa, no fundo, normalmente são filtros em vela, né? Ou então são filtros, hoje em dia são os mais modernos, né? São uns que são uns tubos, né? E dentro deles você tem o elemento filtrante. O que é esse elemento filtrante no fundo da jogada aí, né? É um compactado, tá? Que tem esse tipo de comportamento também, tá? Deixa eu pegar e mostrar a ideia, tá? Porque é um pouco complicado a gente pensar no nosso filtro de casas, porque tem tantos tipos hoje em dia. Eu vou pegar um caso, tá? Vamos imaginar o seguinte. Vou desenhar. Eu estou olhando. Assim, tá? Então, isso daqui é um duto. Essa região aqui embaixo é fechada, tá? E aí você faz o seguinte, tá? Toda a água que vem da rua, ela vai entrar, ela vai passar por aqui. Então ela vem, ela é alimentada. E aí o que acontece? Essa região que eu mostrei para vocês aqui é um meio poroso, tá? É como se fosse uma pedra porosa. Ou seja, tem como a água atravessar isso. E aí o que vai acabar acontecendo? A água consegue atravessar esse meio poroso. Mas e as impurezas? As impurezas vão ficar no meio do caminho. Tá? Lama, usualmente, que às vezes vem, né? Muita lama, ela fica até por fora. Quando você abre um filtro, né, que já foi usado durante muito tempo, tem como você recuperar ele tranquilamente, porque você vai ver que fica uma lama mesmo, uma sujeira por fora. Lava aquela brincadeira. Lava, pronto. Tá, tu tirou o que tinha ficado retido. Os filtros mais novos, esse meio poroso aqui que eu falei para vocês, né, ele tem outros tipos de características. Muitas vezes essa característica de retenção iônica, um filtro que tem uma capacidade de reter outros tipos de material também. Tá? Então tem filtro que consegue reter alguns elementos químicos. Então tudo depende, né? Tem filtro até, hoje em dia, que retém vírus, tá? Bactérias. Então, tem alguns filtros especializados. Tá? E aí, o que vai acontecer, né? Ele consegue reter, então fica aqui, a água atravessa, e se aqui embaixo é fechado, tá? A água só tem uma possibilidade: sair por aqui, por essa regiãozinha aqui. E isso daqui é o que vai sair lá do filtro, é aquilo que você vai beber depois. Então, é bem parecido, tá? Só que é de tamanho reduzido, né? Que cabe aí na tua casa. Respondido, Ana? Sim, Beleza? professor, obrigada. Show. Tinha mais uma dúvida aí no ar. Foi? Esqueceu a dúvida? Então tá. Vamos seguir agora, então? Ah, tá. Diga aí. Diz aí, fala aí. Professor, se você tem uma estação de tratamento de água e nisso Uhum. você tem uma vazão X de entrada num filtro de carvão ativado, por exemplo, só que a vazão de saída é uma vazão menor. Isso pode fazer o filtro quebrar, porque vai acumular água ou sei lá. Você está me dizendo que A vazão o de entrada é filtro... maior que a de saída. Você está me dizendo que o filtro tá ruim, né? Concorda? Não, por exemplo, o diâmetro do tubo, realmente. O diâmetro do tubo de entrada é maior do que o diâmetro do O tubo que de vai saída. acontecer, o diâmetro não importa. O que vai acontecer, quer ver? Pega e começa a colocar água num copo, tá?
Mas o copo, na parte de baixo, você coloca um caninho, um canudo, tá? Tudo bem, tu tem que furar o copo, tá? Para a água poder sair. Pode ser um copo do Mac, ia falar o nome, tá? Não faço propagandas, não estão me pagando. De uma rede de fast food, tá? Que começa com Mac e termina com Donald. Então, um copo daqueles ali tu pega, né? Tu fura o fundo e tu deixa a água sair por ali, tá? O que acaba acontecendo? Você pode colocar uma determinada quantidade de água por cima, pode ser pouca água, mas no fundo, no momento que o fluido tenta passar por uma restrição, ele vai tentar sair com uma velocidade maior. Porque, afinal de contas, ele está com uma restrição, ele está ali, pô, caraca, galera, tem um maior galerão para passar depois de mim, tá? Sai logo, porque eu preciso andar. Então, acaba que o fluido, no momento que você tem diferenças em diâmetro, tá? Em especial água, líquidos, tá? Onde você não consegue comprimir o fluido, cara, a vazão vai ser maior. A vazão vai ser maior. Então, não pense em relação ao diâmetro, porque você pode simplesmente entrar com um diâmetro gigante, e se você tentar sair com um diâmetro muito pequenininho, aí o problema não é nem do filtro, da capacidade de filtragem. O problema foi daquela pessoa que projetou aquela porcaria daquele filtro que botou um diâmetrozinho merreca, tá? Ele só vai ter capacidade de escoar a capacidade do diâmetro, né, em conseguir jogar aquele fluido para fora. Não sei se eu consegui deixar claro, tá? Mas a condição que você colocou, pelo que eu entendi, cara, o filtro tá ruim, pô. Tá? Ele não foi bem projetado, né? Então, não devia nem estar operando. Sim, sim, porque a vazão de saída vai ficar muito grande e vai aumentar a pressão, pode estourar o cano de saída, só. Claro, claro. Sacou? Show. Uhum. Beleza. Vamos parar de falar sobre as separações físicas. Vamos conversar agora sobre separações físico-químicas. E esse na área de engenharia química. Note que agora a gente está entrando em um determinado nicho. Exclusivo de engenharia química? Não, de maneira alguma. Várias e várias aplicações. E eu trago aqui para vocês agora, na verdade, são vários e vários equipamentos que fazem uso da físico-química para conseguir separar material. O principal deles é um dos grandes carros-chefes na área de processos químicos, a coluna de destilação. E está aqui o desenhozinho dela. Acredito que vocês já viram, tá? Mas você tem a alimentação toda do lado de cá, já é desenhado do outro lado. Você tem uma determinada alimentação, aonde ele é alimentado na coluna, é um parâmetro de projeto. Você tem que decidir em qual prato é melhor alimentar. E dependendo da característica da separação físico-química, se um determinado material tende a ficar gás ou passar para a fase vapor ou se mantém um líquido, você tem, né, essa característica aqui, né, do líquido descer e o gás começar a subir. O gás subindo, ele sai aqui por cima, tá? E o líquido todo que descer, ele sai aqui por baixo. Essa daqui que é a ideia geral. Eu estou pulando algumas coisinhas, tá? Mas essa daqui que é a ideia geral sobre o processo de destilação, tá? Vocês conseguem visualizar por quê? Olha o desenho, tá? Pô, eu vejo que o líquido está caindo. Mas como é que o gás está subindo aqui? Vocês conseguem visualizar? Fica claro na cabeça de vocês como internamente como é esse equipamento aqui? Como é o funcionamento do prato? Ficou claro? Ah, a Júlia colocou ali. Juliana não. É Juliana, né? Ela não. Tá, eu preciso de mais não. Você pode explicar de novo? Eu também não consegui pegar muito bem, não. Posso.
Vocês conseguem imaginar qual é a característica física? É tipo, sei lá, um celular é de um determinado jeito, porque desenharam desse jeito. Como é o desenho? Por que o gás consegue subir e o líquido descer? Só tenho 2 nãos. Muito pouco. Muito pouco. Conseguem visualizar? Ai, tá bom. Obrigado, Isabela. Valeu a participação. Ó, a Luísa também. Que bom, levantaram da cama para poder digitar. Obrigado. Vamos lá, vamos desenhar isso daqui para vocês verem que esse tipo de coisa é a mesma ideia da destilação fracionada, mas a jogada aqui eu estou tentando mostrar para vocês que vocês precisam se preocupar, vocês precisam projetar, isso faz parte da nossa atuação de projeto, como é o prato. E olha só, eles fizeram o prato da seguinte forma. É uma coluna, né? Então, se eu estou olhando por cima, deixa eu botar aqui. E ficou, enfim, ficou uma elipse. Esse daqui eu estou olhando por cima, tá? E eles fazem o seguinte, eles têm um prato que é cortado. Então, imagina que só essa parte aqui é o prato. Tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Essa região verde, que eu vou botar de verde aqui, é uma região aberta. Tá bom? Agora eu vou pegar e vou olhar de lado esse prato. Então, vamos olhar de lado. Beleza. E aqui. O prato, ele tem esse anteparozinho aqui. Então, o que acaba acontecendo? O líquido, ele consegue ficar aqui. Tá? Lógico, eu esqueci de desenhar, mas aqui é a parede da coluna, né? Aqui é a parede da coluna de destilação. Então, o líquido, ele consegue ficar acumulado aqui, tá? E no momento que o prato enche, ele desce. E aí vai ser isso que vai acontecer com o líquido, o azul claro. Ele vai pegar e vai descer. Beleza, e o gás? O lance todo é que esse prato, uma das configurações possíveis é que esse prato é perfurado. Tá? E ele tem elementos aqui, que eu vou desenhar. No fundo, esses elementos, eu desenhei um pouquinho errado, eles têm essa mesma altura aqui. Tá? E aí o que vai acontecer? Ou maior, tá? Pode ser maior também. Deixa eu ampliar bem, ver se consigo tirar aqui. Ih, tirou demais. Então aqui, olha, é aberto. Então o que vai acontecer? O gás que está vindo por baixo, ele tem esses elementozinhos aqui, que no fundo são vazados, eles são abertinhos. Às vezes você pega e coloca também uma capinha em cima deles, tá? Isso também acontece. Usualmente acontece, tá? Tu bota uma capinha. Mas o que vai acontecer? Esse cara daqui, o gás, então, vai conseguir passar para o prato de cima. Então é assim que você tem que projetar. Pô, professor, é sempre desse jeito? Cara, são várias configurações. Várias configurações. Pô, diferentes maneiras, número de pratos, formato do prato, diâmetro do prato. Coisa pra caramba. É muita coisa. Como você alimenta, alimentação por cima, alimentação por baixo, várias configurações. E isso daí afeta o comportamento do equipamento como um todo, né? Claro, isso daí afeta. Qual é a disciplina que vocês aprendem esse tipo de projeto? A gente está falando de EQE 482, a disciplina, 8º período, Operações Unitárias 2. E essa daqui é uma disciplina que eu já estou falando agora, tá? Alimentos e bio não tem, tá? Em especial porque o grande foco dela
processos de destilação, que efetivamente não são tão aplicados para a área de alimentos nem bio, nem química industrial. Tá? Então, esse daí, se precisar projetar, é a hora que vocês têm que pedir para os seus colegas engenheiros químicos, projeta esse bagulho para mim. Mas é uma disciplina, bota um asterisco aí já no caderno de vocês. Quando vocês chegarem lá no 8º período, quando for pegar essa disciplina, pega consciente, tá? Porque é muita matéria, é muito importante, ela é densa. E, além disso, ela depende de coisas que vocês veem antes. Como ela depende de processos físico-químicos, não tem como você deixar de lado e aprender muito bem o que está acontecendo com a termodinâmica do processo. Pera, essa matéria que você está falando que é muito densa é qual? OP2. Tá? Operações unitárias 2. Isso, OP2. Então, vocês precisam ter uma boa base em termodinâmica. Tá? Primeira dica. A outra coisa, dentro do processo da destilação, existe muita, mas muita transferência de massa. Tá? Com muita, já te coloco, tá, Laís? Como tem muita transferência de massa, cara, por isso que essa disciplina está aqui, hein? Pô, ela vai te ajudar aqui a entender o OP2. Então, mais um asterisco em cima de OP2. Vamos falar mais um pouco. OP2, para você conseguir projetar, né, e montar aí a coluna de destilação, provavelmente você vai precisar aquecer. Provavelmente não, você necessariamente tem que aquecer esse equipamento. Transferência de calor. Como eu vou conseguir projetar o equipamento que aquece e tal? Então, OP2, minha opinião, tá? É um marco na grade. É um marco, porque ela abre muita cabeça, mas ele exige determinados conceitos que são apresentados anteriormente. E eu acredito até que essa daí é uma das maiores dificuldades, porque normalmente você só percebe isso quando você já está fazendo ela. Então, o que eu estou fazendo agora com os meus calouros? Estou falando agora, tá? Para vocês ficarem cientes. Pô, quer dizer que eu preciso estudar tudo? Não. Só fica ciente que, quando você estiver olhando o OP2, não joga fora teu caderno de transcal, tá? Pô, faz algumas anotaçõezinhas. Pô, lembra disso. Só fica ciente para depois você poder aproveitar. Diga, Laísa. Ai, meu Deus, acho que esqueci. Ah, lembrei. Essa matéria OP2 é eletiva? De jeito Ou é maneiro. obrigatória? Tudo que tem aqui é obrigatório. Tá? Ah, tá. Então não tem. Você falou assim, na hora que vocês forem escolher, aí eu entendi como se fosse eletiva, você não fosse obrigado a fazer. Não. Quando vocês. É porque vocês vão perceber o seguinte, ao longo do caminho de vocês. Vocês estão no primeiro período, né? Depois vocês vão para o segundo, terceiro, quarto, e vai ter uma hora, tá, que vocês vão estar, eventualmente, no 4º e meio. Às vezes vocês vão estar no 7º, mais ou menos 3. Tá? Por que acaba acontecendo isso? Às vezes pode ser, de fato, você pode perder uma matéria do passado e o horário não encaixa legal. Outra possibilidade, caramba, apareceu uma oportunidade para mim de uma iniciação científica, mas o professor aqui, ou o estágio, e o professor está me pedindo um determinado horário que eu não vou poder cumprir se eu me mantiver periodizado. Aí é uma escolha tua, entendeu? Não, eu vejo como uma boa oportunidade essa iniciação científica. Vou deixar para atrasar um pouquinho, porque eu estou vendo que essa iniciação vai ser um ganho para mim. Então, acaba que lá para o final do curso, muitas vezes fica meio bagunçada aqui a grade. Tá? Isso, muitas vezes, acontece até por escolha do próprio aluno. Estratégia. A vida aconteceu, oportunidades foram aparecendo e você, ao invés de pegar, às vezes, no 8º período, caraca, olha, eu vou tentar jogar para cá. Às vezes acontece, tá?
Na verdade, às vezes não, muitas vezes acontece. Então, o que eu estou dizendo para vocês só preste atenção, porque é uma disciplina mais densa. Por isso que eu falei escolhe, né? Na hora que você for escolher. Foi esse o sentido. Então, o que eu quero deixar claro só lembra que OP2 é um marco, tá? Porque ela tem, assim, né, uma exigência de conhecimentos anteriores, que, pô, cara, vocês já fizeram, pô. Tá? Então, guarda o material, guarda as coisas para vocês poderem consultar na hora de fazer OP2. Tá? Essa daí é a principal recomendação que eu deixo para vocês. Ok. Beleza, então a gente falou aqui da coluna de destilação, que é um dos grandes objetivos de Operações Unitárias 2, mas não é só isso que tem em separações físico-químicas. Esse caso que está apresentado aqui, eu estou colocando o comportamento laboratorial, mas existem os equipamentos também. Tá? O que está acontecendo aqui? Tá? Você tem uma solução inicial, que ela deve estar absolutamente concentrada de um determinado componente químico, tá? E você promove por aquecimento, por resfriamento, por uma determinada condição físico-química, a possibilidade de criação de cristais. E olha só, o que está acontecendo aqui é a cristalização de um determinado material. Professor, por que a cristalização é uma separação físico-química? Porque eu acabei de transformar esse negócio aqui, uma parte, né, desse material, em estado sólido. Uma parte líquida, uma parte sólida. Eu já falei para vocês que existem equipamentos que vocês podem utilizar para isso. Os equipamentos que vocês vão ver lá em Operações Unitárias 1, de separação sólido com líquido. E aí vocês podem, então, separar o material. Agora, se você não cristalizar, tenta separar. Você não vai conseguir separar usando os equipamentos que eu apresentei em Operações Unitárias 1. Um equipamento típico utilizado em processos depois de ter cristalizado, né, em processo de cristalização, é filtragem. Passa depois esse material por uma filtragem e pronto, o material sólido vai ficar retido no filtro. Né, e aí com isso você consegue separar esse carinha. Aonde eu vejo cristalização na minha grade? E aí vocês vão ver isso. Faz parte da ementa dessa disciplina aqui, que é 476, que é uma disciplina que eu tenho no meu coração. Transferência de massa. Gostaria de voltar a ela. Fui professor algumas vezes. Se bem que eu fui professor de muita coisa aqui. Mas transmassa é onde vocês veem os processos de transferência de massa e os projetos de alguns equipamentos, em especial aqueles que não envolvem estágios. Então, por isso que, poxa, destilação a gente não vê em transferência de massa, a gente tem uma disciplina específica para ela. Por quê? Porque lá são as separações físico-químicas por estágio. Cristalização, teve algum estágio ali? Não teve. Foi direto. A cristalização aconteceu, beleza. Peguei e separei. Existem outros equipamentos, deixa eu ver, eu botei aqui, tá? De separação físico-química. Por exemplo, isso daqui é um adsorvedor. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho um material sólido que tem uma afinidade físico-química com um composto com uma determinada configuração molecular. Tá bom? Então essa daí que é a ideia. Ou seja, o sólido, e eu vou usar termos do dia a dia, ele, no fundo, ele é apaixonado, esse sólido é apaixonado por um determinado tipo de espécie química. Pelos outros tipos de espécie química, ele não está nem aí. Então, quando ele vê uma espécie química do tipo que ele se apaixona, ele abraça com toda a paixão possível. E ele retém aquilo. No fundo, é isso aqui que ele está fazendo.
tá? Você tem um determinado tipo de escoamento, tá? E ele consegue, esse sólido aqui, né, ele consegue reter determinados tipos de elementos. Tá? Aqui no caso a gente está falando de... aqui ele está retendo, nem sei o que ele está retendo. Orgânicos. Orgânicos dissolvidos. E ele só está conseguindo passar partículas, bactérias e inorgânicos. Então é isso. É um material que é apaixonado por compostos orgânicos dissolvidos. Agora vamos pegar e ampliar o conceito. Eu vou colocar esse sólido, essas bolinhas são os sólidos, dentro de um equipamento. E aí eu vou pegar, e aqui dentro eu vou colocar a minha matéria-prima, que eventualmente tem o quê? Tem sim esses materiais. Tá? Ele tem um monte de material ali dentro que são indesejados para o meu processo. O que eu vou acabar fazendo? Tá? Eu vou pedir para esse material escoar aqui por cima. Tá bom? Beleza. Legal. E aí o sólido, ele vai ver, né? Pô, caraca, aqui tem material que eu sou apaixonado e vai reter esse material. E, portanto, ele vai conseguir tirar uma parte dos compostos químicos do material que foi alimentado. Essa daí é a primeira etapa. Mas e se? E agora vamos complicar um pouco mais a vida, tá? Então, antes de complicar, eu pergunto. Todo mundo pegou a ideia da paixão? Todo mundo. Beleza. Mas às vezes, vamos complicar mais, tá? O Fernando hoje vai botar pimenta nessa paixão. Tá? Mas talvez esse sólido, tá, ele só consiga se apaixonar no momento que você coloca um ciúmezinho nessa paixão. Ou seja, o sólido sozinho ainda não teve uma ativação para capturar essas moléculas que são indesejadas. E além disso, o que pode acontecer? Poxa, se o sólido conseguisse reter todo o material, que ele é apaixonado, né? O que acaba acontecendo? Todo esse material ia ficar acumulando, e ia ter uma hora que eu ia ter que parar o equipamento e limpar esse material. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um outro material. Então, repara, várias etapas, hein? Aqui eu estou entrando com o material, tá, que eu quero tratar, efetivamente tratar. Tá? E aí eu sei que ele tem um composto que eu quero que esse sólido retenha, tá bom? Ou seja, o sólido apaixonado. E aí eu vou pegar e vou colocar aqui por cima, e, portanto, esse material aqui por cima, ele vai passar em contracorrente, ele vai passar de cima para baixo, tá? E vai percorrer o caminho contrário. E eu vou chamar esse cara daqui, no fundo é um adsorvente, mas eu vou chamar de ciúmes. Tá? Esse é aquele cara que cria os ciúmes nesse sólido. Tá? Então, na hora que o sólido percebe, e olha, estou com ciúme aqui, ele vai abraçar. Ele vai abraçar o material que ele precisa reter de uma maneira tão forte, tá? Que ele vai conseguir fazer isso. Tá? Ele vai, pum, segurou. Tá? Mas eu acredito que vocês sabem, o ciúme, tá, é uma das coisas que destroem relacionamentos. E destrói de uma maneira tão forte que esse material aqui em cima, ele vai ter a capacidade de retirar do sólido o elemento que ele reteve. E, portanto,
no fundo, aqui por baixo, eu vou estar limpando o sólido. Todo mundo pegou essa explicação apaixonada do Dia dos Namorados? Sim, não, talvez. Note que vocês podem dizer não, que eu tenho outros exemplos. Mais ou menos, Juliana? Tá bom. Eu vou pegar e vou explicar, então, de uma maneira técnica, para vocês pegarem melhor, então. Tá? Eu também não gostei muito do meu exemplo apaixonado, não. Veio aqui na cabeça, eu tentei elaborar com uma porcaria. Vamos imaginar o seguinte, então. Está aqui o fluido, que tem vários componentes. Ele tem um componente A, tem um componente B, tá? Tem um componente C. E eu não quero o componente C no meu material final. Ou seja, o que eu desejo? Componente A, componente B, e eu quero eliminar o C. Perfeito. E o que eu sei? Tá? Eu tenho sólido aqui, que ele tem uma certa afinidade em segurar o componente C. Então, quando o fluido estiver subindo, o fluido, o meu material primário, né, estiver subindo pela coluna, ele tem A, ele tem B, e o C vai ficar presinho aqui, ó, no sólido. Tá bom? Até aqui, foi? O que vai acabar acontecendo? Ele, conforme o fluido vai subindo aqui, tá? Eu, no fundo, vou ter A e B na saída. Até aqui foi? Ok? Beleza. Agora vamos pensar no seguinte. Se eu continuar alimentando esse cara daqui, o que vai acontecer com o sólido? Ele vai ficar retendo tanto C, tanta espécie C, tanta espécie C, que ele vai saturar de espécie C, ele não vai aguentar mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar logo, tá? Para não precisar interromper a operação do meu processo. Aí eu vou pegar e vou alimentar com esse cara daqui. Tá? E o que esse cara faz? Tá? Ele consegue ser um moço que não tem interação direta com as espécies do A e B, tá? Mas ele interage com a espécie química C, tá? Que está retida no sólido. Tá? Então, quando esse cara aqui estiver passando, o que ele vai perceber? Pô, aí, olha, ele gosta da espécie química C. Então, eu vou botar em verdinho, tá? Para ficar melhor para vocês verem. Na hora que ele passar, tocar aqui no sólido, esse fluido, né, esse fluido adsorvente, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir levar embora a espécie química C. Então, no fundo, aqui embaixo, eu vou ter o material adsorvente, que entrou, né? E a espécie química C. Sacaram? Professor, por que você fez dessa maneira? Por que você colocou esse sólido? Por que ficou tão complicado? Por que você simplesmente não pegou e misturou tudo? Porque se eu faço uma mistura completa, vai complicar porque eu depois vou precisar fazer uma separação físico-química do material. Aqui eu estou utilizando o sólido como se fosse o elemento. Pô, cara, olha só, segurei a espécie química em mim, tá? Tá aqui, presinho, tá? Ele, no fundo, tem uma afinidade físico-química. Então ele segurou o material C, a espécie química C. E depois, quando chega o fluido adsorvente, o que ele vai fazer? Pô, adsorvente, beleza, tá passando por aqui. Toma a espécie química, você leva, porque você tem uma afinidade físico-química maior do que eu. Tá? Leva. Então, acaba que, no fundo, né, o sólido ele age como um intermediário. Ele captura a espécie e depois ele solta para o adsorvente poder levar. Sacou agora a ideia? Ficou um pouco mais claro?
sim, não, talvez. Tá bom? Então tá bom. Beleza. Professor, Diga. mas não tem como manter. Acho que não tem como manter esse processo de uma forma contínua, certo? Vai ter que parar Não, para. contínua. Essa daqui é Tem como. contínua. Por quê? Porque no momento que... deixa eu botar vermelhinho. No momento que, quando eu olho para esse cara daqui, o A e B tá subindo. Tá indo lá para cima. E aí, ele toca no sólido, que tá aqui, C fica retido. Beleza. Continuamente. Tá lá. E eu vou pegar e vou deixar o adsorvente cair, tá? Tem uma coisa que talvez eu não tenha falado que vai fazer toda a diferença. Desculpe, gente. Desculpe. Normalmente, esse cara daqui é gás e esse cara daqui de cima é líquido, normalmente. E aí sim vai fazer toda a diferença. Por quê? O gás vai ter a tendência a subir, né? Então ele vai subir. Por isso que ele está subindo, tá? Desculpe, eu acho que eu esqueci mesmo de falar sobre isso. E faz toda a diferença. A espécie química C, então, vai ficar retida aqui. O líquido ele vai descendo por gravidade. Tá? No momento que ele vai descendo por gravidade, no momento que ele tocar o sólido, ele consegue reter. Ele consegue pegar a espécie química C e levar com ele. Tá? Então, eu consigo, no momento que eu sujei, entre aspas, o sólido, vai passar aí o elemento líquido, né, o absorvente, que já vai limpar ele. Entendi. Então só vai depender mesmo de como eu vou fazer, né? Se eu vou querer fazer processo em batelada ou contínuo, né? Esse daqui não é batelada, não. Esse daqui, a configuração que está apresentada é contínua. O tempo todo entra, o tempo todo sai. Entendi. Se eu fosse montar um em batelada, cara, tu ia ter que ficar parando o tempo todo. Dá para fazer? Claro que dá, mas eu não estou vendo muito sentido. Não, é porque eu só pensei em batelada que quando você mencionou sobre o acúmulo do, Uhum. do C, aí tem que parar para tentar limpar. Eu pensei Se eu nesse não processo. tivesse esse cara, tá? Se eu não tivesse esse cara aqui em cima, aí eu ia ter que parar. Por isso que eu pensei se realmente era Saquei. Por isso que eu poderia perguntar, tem como deixar ele contínuo? Se fosse batelada, se fosse para montar em batelada, aí eu não colocaria o absorvente. Eu deixaria ele de fora. Entendi, obrigado. Sacou? Sim. Dúvidas?